Sejam bem-vindos à mesa mais imparcial do Brasil, 9ª temporada, é isso mesmo, você já percebeu que tá tudo diferente. Apesar da música da Cássia Eller, né, nada mudou, passaram as estações, mas nada mudou, mas aqui muda muita coisa, principalmente o cenário, que agora estamos com o cenário branco, né, diferente dessa 9ª temporada. Eu sou Marcos Alexandre e vou estar juntinho com você no Imparcial a partir de agora, com muitas entrevistas exclusivas. E hoje não seria diferente desse mês de lançamento da 9ª temporada. Recebo um amigo e ele, olha, ele é jogo duro. O cara é forte, não tem pena de bandido e ele é bem conhecido no estado de Goiás. Comandante do 17º, ele vai falar um pouquinho sobre isso, batalhão, comando de polícia, regional. Comando regional de polícia militar do estado de Goiás, em Águazinha de Goiás, região na qual eu moro também. Ele que é goiano do pé rachado, gosta de piqui, pão de queijo, carne, arroz com jiló, com piqui, se brincar, até gueroba. Recebo na mesa mais imparcial do Brasil, Murilo Rodrigues Felício, mais conhecido como Comandante Felício. Seja bem-vindo, comandante. Prazer, satisfação, meu irmão, estar aqui no programa Imparcial, né? 9ª temporada, eu não sabia que era tão... Você já estava tão antigo, tempo, né, tão longo aí na estrada. Bastante tempo, né, satisfação estar aqui, meu amigo, poder te atender. E o senhor, eu agradeço que o senhor veio com como é que se chama essa veste do senhor? É a túnica, né? Isso aqui a gente usa em sessões mais solenes, né? Em solenidades mais importantes. Então eu falei que ia honrar seu programa e representar minha instituição bem também, né? Ótimo. Antes de falar sobre o comandante, sobre o policial, sobre o militar, eu queria falar sobre a pessoa do Felício. Antes, eu posso chamar de senhor, você? Como é que funciona? Amigo, você. Aqui você, nós temos um papo informal. O Jô Soares, como eu costumava dizer, que ele sempre gostava de falar com seus convidados como você. A gente é íntimo, né? Intimidade é um caminho sem volta. Você é um pessoal, mas é sempre bom perguntar pela sua patente. Antes de falar sobre sua carreira militar, sobre a sua dedicação à segurança pública, eu gostaria de falar um pouquinho sobre você, sobre sua vida. Quem é o Felício em sua essência? Felício, quem é você quando ninguém te vê? Cara, eu sou um homem temente a Deus, gosto das coisas simples, vinculado à família, valores e princípios morais do interior, onde eu cresci. Acho que no mundo temos uma missão, ninguém vem aqui inutilmente, e a missão precisa para ajudar as pessoas, o maior número de pessoas possível. A profissão me permite muito estar próximo dessas pessoas, dos problemas mais importantes, mais difíceis, nas horas mais sensíveis dessas pessoas, e poder ser útil a elas, como Jesus Cristo falava, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Quando você faz alguma coisa nesse sentido, você se sente tão bem que não tem valor que pague. Então, como o nosso chefe de Estado-Maior fala, é preciso ser vocacionado para a atividade, e essa atividade tem tudo a ver com a minha personalidade. Antes de falar sobre o seu momento agora, sobre o seu presente, como é na família? Você é filho único, tem mais irmãos? Não, você é de Pires do Rio? Eu sou filho de Pires do Rio, o meu pai é puro de descendência árabe, minha mãe goiana, brasileira, somos 5 na família, 3 homens. Sou mais velho, mais novo? 3 homens e 2 mulheres, eu sou o irmão sanduíche. O do meio. O do meio. Isso que é o que sofre mais, comandante? Não, pelo contrário, vou te falar. Mesmo? Uma grande vantagem que você tem de estar nesse caminho, de ser o terceiro, é que não existe aquele cuidado exacerbado com você. Sim. Então você se desenvolve melhor e mais rápido nas coisas, né? Sim. E precisa, porque os irmãos mais velhos vão ter sempre querendo aproveitar um pouquinho, né? Uau. E aí sua infância em Pires do Rio, como eram seus pais? Árabe já é mais próximo. Meu pai é professor de matemática e comerciante. Minha mãe dona de casa. Eu cresci em fase simples, mas vinculado ao esporte. Essa gana que você vê, essa vontade. Com futebol, atletismo? Todos os esportes, mais direcionado ao futebol. Sim. Eu sempre Você é bom de bola, comandante? Já fui bastante. Hoje não. O quê? Meio de campo, atacante? Hoje não, eu era goleiro. Você é goleiro? Era goleiro. Eu também fui goleiro de salão, viu? Exatamente. Eu gostava muito desse esporte em específico. Futebol de salão. Porque é uma competição de alta performance e o tempo todo, né? Então muito existe rápido, concentração o tempo todo. Qual a lembrança mais antiga que você tem agora da sua infância, nesse momento, que vem na sua mente? A lembrança mais antiga, cara, meus pais, né? Isso era o quantos convívio anos? Familiar, 4, 5, 7 anos, 7 anos, 8 anos. O convívio com os irmãos do meu pai, meus avós, né?
essas coisas que marcam a vida da gente e forjam o caráter. Seu caráter. Nessa época de criança, o comandante queria ser o quê? Né? Piloto de avião? Eu vou te falar uma coisa que meu irmão queria? brinca comigo sempre, que quando eu era pequenininho, nessa idade, houve uma pergunta numa mesa, que a gente estava, todo mundo, da família, para o que você quer ser quando crescer? Eu respondi assim, eu quero ser exército. Eu falei isso. Sim. Então, assim, concretizou o que eu falei, a palavra tem poder, né? Tem. Depois que ela sai... eu não fui para o exército, mas eu existe um provérbio chinês militar. que fala o seguinte, você deve conhecer, que existem 3 coisas que não voltam atrás, uma palavra pronunciada, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. E eu tenho a oportunidade de entrevistar você hoje, que tem uma bagagem em segurança pública muito grande. Entrando agora na questão das forças de segurança, como foi essa sua entrada na sua segurança? O que te levou, fora o seu desejo de servir as Forças Armadas, o que te levou a servir a população do estado de Goiás na sua segurança? Bom, na verdade, a gente fala do interior, hoje talvez nem tanto, mas na minha época... Você fala arrastado, né? Interior? Na minha época é coisa do interior. Eu até brinquei com com a produção aqui, né? A gente carrega muito forte essa questão de família, de valores e princípios éticos e morais. Sim. Se assim como você e as pessoas brasileiras hoje, o meu primeiro trabalho foi o seguinte, com 17 para 18 anos eu prestei um concurso e passei. Uau. Eu fui fiscal na prefeitura da minha cidade. Então você sempre gostou de estudar? Fiquei lá por 7 anos e dava aula em 2 escolas, uma pública e uma particular, de matemática. Nessa situação, a gente vê coisas que a gente não gosta de ver, né? Sim. Erros administrativos, falta de capacidade de gestão de pessoas, gestão de recursos, etc. Essas coisas vão nos revoltando por dentro. E aí um dia eu falei para minha mãe, o primeiro concurso que tiver fora eu vou embora. Coincidentemente, no outro dia abriu-se o concurso para o CFO, que é o curso de formação de oficiais. Você entra na carreira para se tornar oficial da Polícia Militar. E aí eu já jogava futebol com um comandante lá, que inclusive comandou aqui, que é o Coronel Costa. Não sei se você se lembra dele. Ele falou, não, você pode fazer que você vai passar, tenho certeza. E assim aconteceu. Aí começou a minha carreira. O intuito, em primeiro lugar, era mudar de estágio para tentar mudar as realidades ruins que eu não concordava. E assim, é essa guerra infinita nossa, né? De busca por perfectibilidade de caráter, né? Isso vai até o fim da nossa vida, né? Aí do concurso público que o senhor fez, você já entrou na sua segurança? Eu entrei direto aqui. Sim. Depois fui 3 anos de academia, na minha época eram 3 anos de academia de Polícia Militar, saí aspirante, fui para Itumbiara, fiquei lá. E falando nisso, nós temos... Traz também o tablet, por favor, com algumas fotos que a sua assessoria me enviou. Esse tablet que é um tablet diferente, entendeu? É um tablet que o comandante ele trouxe... Não é meu. Pode trazer a Bia aqui, obrigado, Bia. Olha só, aqui tem algumas fotos, comandante, eu queria ver que o senhor trouxe, que a sua assessoria nos enviou. Eu achei interessante. Vamos começar com essa primeira aqui, eu vou passando, o senhor vai vendo. Isso aqui é referente ao quê? Você está vendo agora na tela. Essa foto é no curso de Rotan, em 2009. Rotan em 2009. Daqui a pouco não falar sobre a Rotan, que a Rotan é top, hein? Esse aqui é de óleo. Esse aqui, gente, olha só isso aqui. Isso aí é o seguinte. O pessoal da esquerda chora, fala que isso aqui é os direitos humanos, fala que não gosta não. Mas não fala dos trotes que são dados nas faculdades pelo povo dele, fica né? melhor, que, sim. Talvez seja melhor... Rosinha, tá vendo? Esse aqui é o comandante... drogas, né? Rosinha, tá vendo? Vamos lá, comandante. Isso aí é um simbolismo, né, institucional que tinha nos cursos de Rotan, quando encerrava... Isso é no início da sua carreira, seu curso? Isso foi em 2009, já. Certo. Isso aí é o encerramento. Aí o governador Caiado, já sou eu major no batalhão de choque com o governador Caiado no começo do primeiro mandato. Sim. Num evento de uma corrida que a gente fez lá, a gente estava em fase de recuperação do choque. Aqui volta... Durante o curso, né? Durante o curso ainda, certo. Com a Coronel Cláudio, já aqui estava na ainda. reserva. Você está novinho aqui, você é esse aqui do canto, né? Novinho. Aspirante, né? Aspirante? Aí eu era primeiro tenente já. Primeiro tenente já. Só isso aqui jovem, retorna né? aquela foto no início, né? Foto jovem. Essa aqui? Aqui é um evento em quando eu era comandante do batalhão de choque. Sim. Um amigo meu, Major Clécio Teles, ele era comandante da escola do Colégio Militar lá em Aparecida de Goiânia. Certo. E isso aí eu não sei se você está vendo, nós estamos dentro da água. Ah, é? É. E aí estavam os professores com os alunos que estavam formando. E aí nós demos uma instrução lá e eu fiz uma palestra para eles nesse lugar. Sim. A gente gostava de colocar as pessoas em lugares difíceis
para mostrar para elas que a superação é o grande tique da vida para você mudar de aqui fase. Aqui o dia do óleo, é o dia do óleo? E aí aqui está no centro o nosso chefe do Estado-Maior e do lado Coronel Batista. Chefe do Estado-Maior que o senhor fala? Hoje é o Coronel Câmara. Aí era o primeiro tenente Câmara. Não é o governador que é o chefe do Estado-Maior? Não. Qual a Estado-Maior diferença? da PM. Da PM. O governador é o comandante-em-chefe das Forças de Segurança. Perfeito. Isso aqui? Coronel Cláudio, e isso era na instrução de operações de choque lá, né? Uau. É o mesmo... Certo. Aqui, todo mundo aqui sem camisa de óleo. Gente, esse óleo não é quente não, né? Não. Olha com os direitos humanos. Ninguém se machuca, essa coisa aí. Mas você sabe que os direitos humanos não gostam muito disso aqui não, né? E aí era na formatura matinal na academia durante o curso. Uau. Aí era uma formatura mais em separado, né? Tá bonitinho aí, mas não era tão legal assim. Depois eu falar sobre os treinamentos da CPE, que existe muita crítica, porque é muito pesado e tal. Amigo, você vai trocar tiro na rua, você não tem como não treinar forte. Você tem que se preparar por pior. Não tem como oferecer rosas para bandido. Se vier o melhor, é lucro. São essas formaturas e tal. Sim. Mais formatura, isso aqui é o evento do governador, né? De choque, né? Nós fizemos um evento lá. O primeiro mandato do governador. De novo óleo aqui, todo mundo óleo. Gente, vocês gostam de óleo, hein? Brincadeira, comandante, descontrair. O pessoal da Polícia Militar, ninguém quer usar descontrair. Eu tô com o comandante, não mexe comigo não, hein? Eu não sei nem se essa tradição persiste aí. Isso aqui, essa é em 2007. A Major Karina, que é a comandante do batalhão de Águas Lindas agora, isso aí foi na formatura dela. Eu era o guarda-bandeira da formatura dela. Qual o ano? Isso foi em 2007. 2007? Julho de 2007. Olha aqui, o senhor aqui lá na bandeira. Atrás lá tá até o saudoso Iris Rezende. Top. Bia, ótimo, que lindo, cara. Linda sua história, muito linda. Isso mostra que não é brincadeira chegar a ser comandante de uma região como Águas Lindas de Goiás, uma das regiões que na década de 2000 foi considerada das mais violentas. Entre as 10 cidades mais violentas da América Latina do também. Mundo, né? Então vamos lá. Comandante, e agora falando um pouquinho sobre essa sua túnica, porque para o senhor, para o pessoal do comando é normal, mas para os nossos internautas, telespectadores, eles fica a não dúvida. Sabem, né? O que funciona esse tanto de símbolos, de medalhas? Olha, em cima, nos ombros, mostra qual o posto que a pessoa ocupa. Da direita para a esquerda? Como funciona? Aí você tem aqui 3 estrelas, você está vendo no ombro? Sim, estou vendo. Quando tem uma estrela só e branca, ela é a pessoa, é segundo tenente. Sim. Se tiverem 2 brancas, primeiro tenente. Sim. 3 brancas, capitão. As 3, uma delas dourada, major, e eu, tenente coronel. E se fechar aqui, todas douradas, coronel, que é o maior posto da Então, se o senhor chegar em qualquer lugar do Brasil com essa todo túnica, mundo já reconhece sua patente. Isso. Uau! Agora, do lado direito, são os cursos que você faz. Né? Aí o senhor fez Rotan? Rotan, o curso de operações de choque. Esse aqui é um dos cursos que eu fiz, que é gerente de crise. Né? Porque já sabendo de crise. Não é só repressão qualificada, né, o mundo. Não é só remediar. Você precisa qualificar intelectualmente também. Preparação. Há uma falsa ideia de que o policial estuda pouco. Está muito enganado quem tem essa visão. E essa de baixo do seu nome? Aqui embaixo, aqui tem a plaqueta com o meu nome, embaixo o último curso. Para você ser promovido de capitão para major, você faz um curso que chama CEGESP. Gestão e Segurança Pública. E para ser promovido a coronel, o curso superior de polícia que a gente chama de CAESP. Sim. Essas 2 na gola, fosse alguma coisa? Aí aqui são as bucaneiras, que é o que eu pertenço à infantaria, né? Sim. E essa de fora? É o combatente. É combatente. Quer dizer que eu sou combatente. Aqui do lado tem uma azulzinha em cima? O azulzinho é distintivo de comando de unidade. E aqui são as medalhas. Aqui tem várias medalhas. Medalhas, as que eu mais respeito, para mim, são as de tempo de serviço, que eu tenho de 10, 20 anos, e as medalhas de destaque operacional, que tem bronze, prata e 12 medalhas ouro. aí, né? 12 medalhas. São 14 mas eu já tenho umas 15, já, ou 16, Uau, não sei. Uau. Mas então, de só menos importância. Interessante você entender como é que é o militarismo, as forças de segurança. Então, com essa túnica, onde o senhor chegar, seja DF, Goiás, Minas Gerais, entende da sua faz uma leitura da sua importância, né? Na segurança faz pública. Uma leitura. Falando sobre treinamento, que é importante, mais operacional, eu acompanhei alguns treinamentos da CPE em vídeo, que eu entrevistei algumas pessoas também. Primeira pergunta, CPE e Rotan é a mesma coisa? Que é uma dúvida que existe. Qual o que acontece? A Rotan, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas. Então foi criada
como... É mais antiga, né? Sim, todas as unidades especializadas adviram do batalhão de choque. Antigamente, no batalhão de choque, tinha lá dentro a Rotan, o Giro, o BOP e o choque. Sim. E o Graer. Todos eram batalhão de choque. E aí foi se especializando e foram criando asas e dando voos maiores e aumentando os volumes. A partir da Rotan, nos interiores, antigamente, você se lembra que tinha uma pílula que chamava GPT. Sim, lembro. E aí foram vendo a necessidade de melhorar isso. Ter uma doutrina que impusesse uma qualidade melhor de prestação de serviços. Essa doutrina veio a trazer, vamos criar então uma companhia de policiamento especializado, porque ela atende os interiores. Então dentro dessa companhia tem patrulheiros, operadores de choque, etc. Porque aí você tinha uma gama de conhecimentos maior para atender. Mais focado na doutrina de patrulhamento tático, que é a mesma que vem da Rotan. Então, a CPE é como se fosse a Rotan para os interiores. Está havendo o treinamento da... Inclusive vai haver uma mudança de fardamento agora. Agora mudar? O preto provavelmente vai permanecer com a Rotan. Sim. E terá outro uniforme nas CPEs. Mas você sabe que quando os caras, diz o ditado, né? CPE, Rotan, esses caras quando chega e pergunta depois. Já chega, qual a diferença? A verdade é o seguinte. Da abordagem, antes da abordagem, eu quero falar sobre o treinamento. Eu acompanhei alguns treinamentos do CPE, via vídeo, entrevistei algumas pessoas, e o treinamento é pesado. E há uma grande crítica dos, entre aspas, defensores dos direitos humanos em relação ao treinamento da Polícia Militar, do Exército, falando sobre o seu comando da CPE. É necessário aquele treinamento todo, aquelas fumaças, aquelas coisas, pimenta, aquilo tudo? É necessário isso? Eu faço a pergunta ao contrário. Que eu acho engraçado isso. Por exemplo, eu nunca fui entrevistador. Sim. Será que eu daria conta de fazer o que você faz, com a aptidão positiva que você faz? Não, só com muito treinamento. Você já me viu criticar você, ouvir aqui te falar, olha, você está errado, nisso. Não. Eu acho muito engraçado. Você já me viu, ou você, vai no gabinete de um advogado ensinar como ele deve desempenhar o trabalho dele? Não. Você vai no gabinete de um dentista dizer como que eu tenho que proceder? Eu acho engraçado que no Brasil existem vários policiólogos, pessoas que acham... Policiólogos, pessoas que pensam que entendem o que estão falando. Eu estou aqui há 24 anos, quase 25, vivendo intensamente a atividade policial. E te digo, por várias vezes eu tenho dúvidas. E eu não teria condição de afirmar plenamente sobre tudo. E aí vem essas pessoas que não entendem nada, que não agregam nada, que não participam e não ajudam em nada, em lugar nenhum. Porque normalmente quem critica muito não participa de construções, né? A construção é sempre difícil. Por que essas pessoas, ao invés de criticarem a instituição, não procuram vir aqui saber o porquê? Porque como é que você vai trocar tiro? Vou dar um exemplo, a Polícia do Rio de Janeiro, que vive em guerra urbana o tempo inteiro. Como você acha que tem que ser o treino daquele? O cara está indo... Todas as vezes que subir o morro, você vai trocar tiro, meu irmão. Você pode morrer. Aí você vai entrar numa atividade dessa, sem estar hiper, mega preparado, evidentemente que é o seguinte... Apenas no mundo existe uma pesquisa que diz o seguinte, 1% de quem tenta esses cursos forma. 1%. Em todas as forças especiais do mundo. 1%. Uau. Por quê? Cara, eu tenho que formar pessoas preparadas para o pior. Se vier o melhor, ótimo. É lucro. Mas, brother, se você está para um confronto armado, onde a pessoa está disposta a perder a vida dela, você é um pai de família, trabalhador, está aqui para operar e defender a sociedade. Você vai não estar preparado para isso? E se eu conduzo uma atividade dessas para uma pessoa que vai desempenhar nas ocorrências de maior vulto e maior complexidade, você está tranquilo agora, está no seu ambiente. Se eu te tirar do seu ambiente, não vai mudar o foco? Vai. Você não vai começar a suar frio, sentir dúvidas sobre si mesmo? Sim. Então, meu irmão, eu preciso preparar esse cara para ser gelado, para pensar sob pressão, porque ele tem a pressão da compressão de tempo, da demanda das pessoas gritando, do barulho, do disparo, de tudo isso. Você consegue pensar? É fácil, às vezes, um promotor, um juiz, no ar-condicionado, lendo várias vezes o processo, falar que está errado isso ou aquilo, mas quanto tempo ele gastou para pensar aquilo tudo? Ele leu 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 10 vezes, sei quantas vezes ele leu. O policial às vezes tem o quê? Quanto você acha que dura o tempo de uma troca de tiro?
Aquele que As trocas de milésimos tiros segundos. mais longas duram 6 segundos, 8 segundos. Ali é decidida a vida. Uau. Aquilo que você vê no Rio, às vezes, é porque é a distância, mas se for o confronto mesmo na hora ali, é no máximo 6 segundos, 8 segundos. Então é extremamente necessário. Aí o cara tem que pensar e decidir tudo isso numa fração de segundos na mente, entre a vida e a morte dele, da equipe dele. Ou do bandido. E pior, vamos aqui agora, se eu fosse trocar tiro com você aqui agora, eles estão presentes, eles correm risco ou não? Sim, total. Então tem que pensar nisso também. Então se eu vou confrontar com você numa área inevitável e tem pessoas que não tem nada a ver com aquilo, elas podem se machucar. A responsabilidade é minha. Porque a partir do momento que eu sou o Estado, eu sou o braço armado do Estado, eu estou ali representando o Estado. Não é me permitido o erro. Então se não é me permitido o erro, quem entende quais devem ser os treinamentos e que nível psicológico, físico, eu tenho que levar as pessoas em saber extremo. qual a resistência a psicofadiga que ela tem. Sim. Então eu preciso levar nos extremos para saber quem vai suportar, não a ocorrência em si, porque isso acho que todos quase vai conseguir, mas é como ela vai suportar até o posterior, meu amigo. Sim. Imagine que você entra aqui hoje e você confronta com alguém e você dispara e o seu disparo foi responsável pela morte daquela pessoa. Como você vai conviver com isso depois? Isso tudo tem que ser processado durante um curso, porque pode acontecer com qualquer um. Então, vem dessa máxima, a gente defende na instituição. Prepare-se para o pior, se vier o melhor é lucro. Aí há necessidade, com Sim. toda certeza, de todo esse treinamento e mais, se possível. É a manutenção desse treinamento constante. E muitas vezes o Estado, não falo o Estado a nível de Constituição, protege mais o bandido do que as forças de segurança. Vamos a um break, é rapidinho, a gente volta já com mais o comandante Felício, mais força de segurança e muita pauta vem por aí. É Imparcial, é jornalismo com seriedade. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça, vai de graça. Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já se perguntou onde quer estar daqui a alguns anos? Todas as respostas para essa pergunta nos levam a somente uma conclusão: preparação. A Faculdade Mauá de Águas Lindas de Goiás te prepara para o futuro, ofertando mais de 10 cursos superiores. Infraestrutura de ponta e profissionais capacitados são os pilares desta instituição. Tá esperando o quê? Eu sou Mauá e você pode ser também. Entre em contato conosco. Faculdade Mauá, ensino superior. O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de uma vida digna para as mães e crianças do nosso estado. Quer ver como? Pedrinho! Assim, com programas como Mães de Goiás, que beneficia famílias com R$300 mensais para ajudar na nutrição dos seus filhos. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, viu? Não é à toa que é o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Bem-vindos ao Estúdio Global DF, o primeiro estúdio com 100% dos lucros revertidos para projetos sociais do DF. O espaço ideal para sua produção audiovisual, podcast, fotos profissionais e muito mais. Nosso espaço é amplo e confortável, ideal para locações que necessitem de um ambiente diferenciado com uma área de 70 metros quadrados. Nosso fundo infinito possui 8,5 metros de largura e 3,9 metros de profundidade. O nosso pé direito é de 5 metros e incríveis 9,34 metros de recuo. Onde não é o fundo infinito, nosso piso é todo em carpete, atuando também como um tratamento acústico do espaço. Nosso grid de iluminação conta com 9 pontos de energia expansíveis, garantindo versatilidade na hora de compor a sua produção, seja ela audiovisual ou fotográfica.
Tudo o que você precisa para a sua produção audiovisual, você encontra no Estúdio Global, o primeiro estúdio com 100% dos lucros revertidos para projetos sociais. Agende a sua visita. Você pode acessar portalimparcial.com.br, portalimparcial.com.br e ficar sempre ligado nas principais notícias do Brasil, do mundo, do estado de Goiás, em torno do DF, sempre a pauta minuto a minuto. Nossas redes sociais também, Marcos Imparcial, segue lá, compartilha, fique sempre ligado conosco. Comandante, ainda falando sobre força e segurança, vamos falar sobre a questão psicológica, sobre saúde mental. O Brasil ainda vive tabus, né, paradigmas em relação à saúde mental, seja em qualquer área, seja da área religiosa, as forças de segurança, a política, mas principalmente as forças de segurança, elas têm enfrentado no Brasil esse tabu ainda. Eu não sei se é um tabu institucional da instituição ou do próprio agente, né, do próprio militar, de procurar ajuda psicológica. E muitos números, principalmente pandemia e pós-pandemia, de militares, delegados, policiais, que viram a opção do autoextermínio. Isso é muito ruim. Uma nação que é nova de forma democrática, com suas instituições ainda se consolidando, mas bastante firmes, mas que tem problemas de saúde mental. Como o senhor vê como comando, como o senhor trata isso? O senhor que tem um curso de gerenciamento de crise, que eu percebi que o senhor consegue ler a situação, é fácil, é proativo, rápido, na parte de emergencial, de resolver a crise, de solucionar o problema. É importante para o senhor a busca da saúde mental, como o senhor fala com os seus comandados e como o Estado de Goiás tem visto isso, como o comando da Polícia Militar tem visto isso? O comando da instituição, nós possuímos um regional que chama Comando de Saúde. Dentro do Comando de Saúde nós temos o Hospital da Polícia Militar. Nos nossos quadros, nós temos o quadro da psicologia, da medicina, da odontologia. Então, lá dentro, nós possuímos condições de atender. Nós recém-inauguramos um polo agora aqui no entorno, para atendimento desses policiais. O governador nos prestigiou com pessoas para preencher esses quadros, né? Então, sim, hoje nós estamos muito bem representados nos quadros médicos, no quadro clínico, com profissionais de altíssima qualidade. O grande paradigma é o policial. Nós temos uma dificuldade de aceitação. É a síndrome do super-homem. Nós pensamos que não vamos ter problemas. E aí todos podem ter problema. O Augusto Cury, médico, sim, nosso brasileiro, ele desenvolveu... Gosto muito do Augusto Cury. Duas teorias muito importantes. A geração de estresse dada à atividade policial, ele fala do registro automático de memória, né, o Augusto Cury. Então isso vai enraizando em você e num dado momento, pelo número de horas, pelo baixa qualidade e quantidade de sono, excesso de atividade, emendar em ocorrências, atividades extras, cobrança familiar por falta de tempo, etc. Ele gera um problema que chama síndrome do pensamento acelerado. Todo, sim, policial praticamente vai estar nisso. E hoje existe uma diminuição dos hábitos positivos de vida. A atividade física na atividade policial, ela é... essencial. Não, ela é obrigatória. Se você fugir disso, você não vai ter um percentual de qualidade de vida nem razoável. Você vai ter muitos problemas. Nesse diapasão aí, indo em direção que você está perguntando, nós tentamos, existem projetos dentro do Comando de Saúde para atingir o policial. Existem também as nossas atividades representativas, Caixa Beneficente, que faz o que eles chamam de CB itinerante. Eles vão nos lugares com essa prestação de atividade para as pessoas serem atendidas no regional. Porque sim, tem a dificuldade, principalmente nos interiores, da distância com a capital. E aí tem sido feito alguns programas nesse sentido. Lá dentro do Comando de Saúde também, eles fazem o Comando de Saúde itinerante, que eles vêm, por exemplo, eles vêm aqui 1 ou 2 vezes por ano para ter esse atendimento. Aqui eles fazem a checagem dos exames clínicos e identificam os policiais que têm problema. Agora, no meu pessoal como comandante, como eu me porto com relação a isso? Eu comando querendo entender o que o ser humano está passando. Cultive a receptividade, gere empatia e simpatia das pessoas por você, se coloque no lugar delas
e elas vão passar a ter simpatia por você. Você lidera, você comanda com um exemplo. Então eu me aproximo da tropa, exerço as atividades que eles têm, vou para a rua de madrugada, sinto o senhor gosta de estar no campo também. Quais são os pontos nevrálgicos dos lugares. Se você não consegue comandar, se você não sabe quais são os problemas da região, para você saber, você tem que ir lá. Tem que estar presente. Então, eu vou nos setores mais complicados. Você sabe que eu tenho hábitos noturnos de andar na madrugada, Sim. ou no começo da noite até 1h da manhã. Para que isso? Para eu entender o local, a dinâmica das pessoas, que hora que elas saem para trabalhar, onde vai ter maior possibilidade de crimes acontecendo. Quando você gera isso, eles veem, puxa, meu comandante está presente. Essa relação vai criando confiança. Demora um tempo. Você tem que quebrar os paradigmas de culturas erradas que tinham antes e trazer uma cultura nova. Trazendo essa cultura nova, automaticamente esse policial começa a ter um senso de pertencimento. Quando ele chega nesse senso de pertencimento e vê que fazer aquilo que o comandante está dizendo vai gerar uma respeitabilidade maior da sociedade para com eles, e eles começam a ser melhor tratados nos lugares, porque ele está mais presente, pessoal, obrigado por você ter vindo aqui, vamos tomar um café, vamos isso, vamos aquilo, e aí isso melhora o policial, isso diminui um pouco a tensão dele. Pressão é importante, mas tensão não é importante. A tensão vai gerar instabilidade emocional. Qual a diferença de pressão para pressão? Eu te cobrar o que você tem que fazer. Sim. Tensão, eu te cobrar de uma forma que eu gere energia ruim dentro de você. Que você perca o prazer de fazer e você perca a solicitude de atender as pessoas. Porque eu estou sendo te maltratando com palavras, com gestos. É uma linha tênue, né? Isso. E é uma linha muito tênue. E aí, nesse aspecto, experiência associada ao tempo. Como eu te falei, como é que eu vou vir aqui apresentar um podcast como você? Eu não vou conseguir. Sim. Eu não tenho essa expertise que você tem. Sim. Então, ao longo do tempo e com as vivências de várias unidades que eu comandei, isso foi me dando bagagem para chegar mais próximo. Eu sempre fui um oficial de tropa. Sempre gostei da tropa. Gosto desse contato com a tropa. E aí, felizmente, todos os lugares por onde eu passei, essa política de ação deu certo. Então, eu acho que ela está provada e comprovada. Você é um comandante que gosta de relacionamento, de se relacionar. Não fica só na sala. Não seria interessante, talvez já esteja acontecendo isso no comando, de cursos e workshops sobre saúde mental com a Polícia Militar? Mas o comando de saúde cobra muito. Só que os nossos policiais têm muita resistência. Ainda tem muita aquela coisa de homem, né, comandante? A gente tem isso de sofrer sozinho. Sofrer sozinho, não querer mostrar as E eu te falo porque eu também a tenho. Sim, todos nós temos. Eu nunca fiz tratamento, acompanhamento psicológico. Eu comecei a fazer depois que eu casei com a psicóloga, né? Que ela, aí eu brincava muito. Ela falou, você é meio maluco. Então, olha, ela falou assim, você tem que fazer algumas coisas. Eu comecei a tentar. E aí, cara, eu falo com você, quando você senta na sala de um psicólogo ali, ali é restrito. O cara não pode falar para ninguém. É bom que você paga alguém para te ouvir e ele não pode falar nada. É maravilhoso. É maravilhoso. Melhor que quando eu estive no Comando de Saúde, que eu servi lá por um período. E eu visitava todos os setores. Eu passava na área de psicologia. Quando elas não estavam atendendo, as psicólogas lá, elas faziam uma comissão. Eu brincava que elas faziam uma comissão para tentar me tratar, né? Eu não sei o que você é TDAH, que você. Eu falei, olha, eu não tenho problema nenhum. O problema que eu tenho é que eu quero que o mundo funcione. E quem quer isso e quer fazer isso de forma concreta, tem que pagar um preço. Mas vou te dar um conselho, comandante. O preço é muito alto. Terapia semanal é bom, viu? O preço... Você vai gostar mais. Aí a minha terapia, eu te digo qual é. Como eu gosto de trabalhar, por exemplo, nesse momento, para mim é terapia isso aqui. Sim. Eu estou vendo pessoas diferentes, conhecendo um ambiente diferente. Isso é minha terapia. Eu gosto de treinar. Então, minha válvula de escape está no treinamento. Sim. Quando eu estou muito estressado, eu chego a treinar 2 períodos. Eu corro de manhã 6 horas da manhã. Massa magra e massa muscular. Eu ganhei 4 a 5 quilos aqui. Uau. De músculo, graças a Deus, não foi de gordura. Mas se o senhor quiser, eu posso fazer um transplante pro senhor de gordura. Não, obrigado. Fica tudo bem. Essa eu dispenso. Você me paga para estar bem. Existem coisas na vida que não tem como se abrir. Você repete isso. Você me paga para estar bem. Uau. Você é meu cliente. Uau. Eu saio de casa por 2 motivos. Eu falo isso muito para a tropa. Para proteger a minha tropa que eu comando e para justificar para vocês, os cidadãos de bem, o salário que vocês me pagam. Uau! Esse é o alinhamento da minha carreira. Olha que eu já entrevistei vários comandantes que falaram sobre isso. Porque faça chuva, faça sol, mude governo, não mude, tenha problema, não tenha, a Polícia Militar é a mesma e nós precisamos servir a comunidade.
e serviço público, como diria o Balestreri, Sim. Ricardo Balestreri, Sim, sim. é servir ao público, não é servir a si mesmo. Então eu bato muito nessa tecla. Eu sou idealista convicto, eu falo que eu sou um idiota, né, na verdade. É porque o idealista convicto é o cara que sofre, é só tomar pancada, quase o tempo todo. As pessoas estão muito em si mesmadas e resolvendo as coisas em função de vontades e desejos pessoais. E eu não me movimento por isso. Eu sigo a moral de Kant, a moral dever. Sim. Age de tal maneira que todas as suas ações, atitudes, gestos possam atingir o maior número possível de pessoas e transformar essas vidas, né? E isso é um dever moral que eu tenho. E você me paga para isso. Então eu tenho que te atender como cliente. Dentro de... Você chegou... Quando o senhor chegou em... Hoje o senhor está no comando da região de Águas Lindas, 17º comando, não é isso? Isso. Quais cidades estão incluídas nesse comando? Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Alexânia, Padre Bernardo. Cocalzinho também. Tá, o senhor comanda todas essas regiões. E Águas Lindas, que é a maior cidade do entorno, né? A quarta maior cidade do estado. O estado de Goiás é a maior do entorno. Chegou lá quando? Cheguei, vai fazer um ano, agora já 10. O senhor lembra da história, né? Que Águas Lindas era 5, 6 corpos em 2000. Chegou a ter 60 homicídios no mês. Mas também nós temos números positivos na sua gestão. Com certeza. Da redução de criminalidade. Como é que está a redução em Águas Lindas? Olha, quando eu assumi o ano passado, a gente estava com 6 índices no vermelho. A segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, o negócio da PM e das instituições policiais são esses 15 crimes. Quais são os mais importantes? Homicídio, latrocínio, tentativa de homicídio, estupro, lesão seguida de morte. Depois vem os roubos. Roubo de veículo, roubo a transeunte, roubo em residência, roubo em comércio, roubo em estabelecimento comercial, financeiro, né? E depois vem os furtos. Furto em comércio, furto de veículo, furto em residência, furto a transeunte. Esses crimes é o negócio da gente, é o que a gente tem que estar brigando. Nós temos um sistema que faz essa mensuração diária, cada ocorrência que entra, ele entra para dentro desse sistema, e todo dia eu faço a leitura e faço a análise por cidade, por bairro, etc. E direciono o policiamento com base nisso. Hoje, Águas Lindas, felizmente, o regional de Águas Lindas, nós estamos com apenas uma ocorrência em vermelho, que é o furto em comércio, que nós estamos fazendo ajuste. E é um percentual muito pequeno. Então, assim, dos 15, nós estamos com todos no verde. Homicídios, porque eu me concentrei nos crimes piores, que eram os que mais traziam medo à sociedade, que é homicídio, latrocínio, etc. Sim. Então a gente quebra isso. Depois a gente vem para os roubos. Sim. E depois desce para os menores, são os furtos. Ainda vamos ajustar isso agora. Dentro da questão da sua segurança, eu vou te perguntar tudo, porque eu sei que são muitas dúvidas que tem na população. Nós temos a Polícia Militar e a Polícia Civil. Qual a diferença de competência? A Polícia Civil é uma polícia judiciária, né? A ela cabe a investigação e a execução dos procedimentos para alimentar o judiciário, o Ministério Público, posteriormente. A Polícia Militar, a função precípua dela é a prevenção, é agir na prevenção. Ou na repressão qualificada no momento das ações criminosas. Por isso que a importância, até para esses dados, é bom explicar isso, que ligue para o Copom, não é? Que faça o boletim de ocorrência, vá na polícia. É necessário o registro. O registro é necessário. Porque às vezes a população passa alguma coisa em casa, violência doméstica, o que for, e não... Eu faço um casamento de situações, no meu CEGESP eu defendi isso, normalmente. Talvez eu imponha isso agora em Águas Lindas. Sim. A gente criava grupos de WhatsApp de setores, e aí eu mensurava esses grupos como comandante, e alinhado à estatística. Porque nem sempre a estatística é fidedigna com o que está acontecendo. Então eu tinha alimentação por parte da população de algumas coisas que para elas estavam incomodando, casava com a estatística, e era um casamento perfeito. Isso sempre me ajudou a atuar bem. Estou tentando colocar isso em prática, tem funcionado em vários lugares. Seria o quê? A polícia comunitária? Seria basicamente? Qual a sua visão sobre polícia comunitária? Cara, polícia comunitária, para mim, as pessoas têm uma confusão mental de achar que polícia comunitária é uma polícia frouxa. Negado. Polícia comunitária é se aproximar das pessoas para entender a dinâmica de vida delas, ver quais os problemas que elas têm, elas demandarem e terem confiança de passar para você. Vou dar um exemplo. O cara está numa área conflagrado por crime. Para ele confiar em você como policial e te passar uma coisa, é difícil para ele está sendo ameaçado. Ele sabe que o vizinho ou o outro ali é traficante, pode matar ele.
Então é preciso uma aproximação. Quando você aproxima essas pessoas e dá liberdade para elas, o WhatsApp é uma coisa que mantém o anonimato. Entendeu? E ela consegue comunicar com você. Então várias informações que a gente checa e passa para a inteligência nossa, vem daí. Por isso que eu gosto de andar na cidade, andar na madrugada, conhecer o morador de rua. Conhecer o campo de trabalho. E aí eu tenho muito material informativo para mim. E aí você faz um filtro, tem a seção de análise da inteligência, e a gente vai atuar a partir disso aí. Só as seguranças estão trabalhando bastante. Muito. Isso em todo o Brasil. Apesar que existe dentro da política, dentro do Congresso, o Estado Democrático de Direito é lindo, a democracia é linda, cada um defende o que quer. Existem aqueles que acham que a polícia militar tem que acabar no Brasil. A polícia militar tem que acabar no Brasil. Isso é um vertente, principalmente da esquerda brasileira. Vou ter que te perguntar, porque eu sou um comandante, como o senhor escuta isso, de repente, de um congressista, de um político, que a polícia militar, de militâncias com faixas, principalmente Rio de Janeiro de São Paulo, que a polícia militar tem que acabar? Só analisa a ficha dele, vê a vida pregressa dele, com quem que ele estava envolvido, o que ele fazia, vê quem que ele protege, se não é uma facção criminosa. Uau! Ou se não é um grupo que quer tomar a terra dos outros sem nenhum nexo de produtividade, nada. Qual a história desse cara? O que ele fez de positivo? Verifica o mandato dele, onde ele foi. Verifica quem foi governador, ou quem foi senador, ou onde quer que ele esteja hoje como secretário, o que ele produziu. Você vai verificar para mim e você vai ver que todos são inócuos. Sabe o que é inócuo, né? Sim. Que está lá, mas não produz nada. Então qual o sentido de uma pessoa Palavra dessa? mais comum, parasitas. Então assim, e aí quer criticar porque hoje nós somos a última barreira protetora para a comunidade. Se você extinguir a Polícia Militar do Brasil, é caos. O crime organizado vai tomar conta. Eu uso como exemplo os Estados Unidos, outra situação, mas cada caso é cada caso. Dentro desse contexto, aí nós vamos para o judiciário. Vocês trabalham, prende o bandido, coloca o bandido, o cara vai. Aí de repente, depois de 24 horas, aquele elemento sai. Um exemplo, os casos são estudados, você pode explicar sobre isso. Aí, comete outro crime na semana. Eu entrevistei alguns policiais, militares, comandantes, DF, Goiás, que o cara entra na delegacia e depois sai sorrindo. No outro dia, eu saio da PM sorrindo, olhando para o policial e sorrindo, indo com deboche. Como o senhor vê isso? O senhor que deu a sua vida, está entregando a sua vida em prol da defesa da população, prende um vagabundo, né, um meliante, ele vai para a cadeia, chega na frente do judiciário, e aí, de repente, o judiciário tem que cumprir aquela lei, porque a lei tem que ser mudada no Congresso Nacional, e é solto 24 horas. As audiências de custódia, comandante, mais ajudam, pode beber água, tem que beber água mesmo. Mais ajudam ou atrapalham o trabalho da sua segurança? Irmão, eu tenho duas visões. A visão técnica, prática do que acontece conosco. O policial faz a detenção, não sei se você percebeu. O juiz singular, esse juiz isolado, sim, da primeira decisão, da primeira instância, normalmente são concursados, certo? Certo. Esses, dificilmente você ouviu falar que um cometeu um ato desonesto. Por quê? São pessoas altamente preparadas para passar num concurso desse. É muito esforço, muita dedicação ao estudo e a comprometimento moral de vida. Sim. Um juiz ou um promotor. Beleza. Começamos a passar para os colegiados, tribunais e ministérios, STF, sim, STJ, etc. Quando acontece isso, existe o quê? As ingerências políticas. São intervenções de políticos. Nem sempre esse juiz que tem, por exemplo, o idealismo que eu tenho vai estar nesse lugar. Nem sempre não. Eu nem tenho visto eles lá. Uau! A falta dessas pessoas está gerando isso que nós temos tido. É normal? Aonde está escrito isso? Nós temos o ministro do STF que é a vítima, o promotor, o juiz julgador e a testemunha, tudo ao mesmo tempo agora. Ministro Alexandre de Moraes. Isso é correto? Para mim, uma afronta ao direito. Dá uma pausa. Sabe que eu recebi a carta dele, né? A emissora recebeu alguns. Eu sempre, quando falo sobre Alexandre de Moraes, eu convido ele. Porque eu estava entrevistando muitas personalidades de direita, porque a esquerda não queria ser entrevistada, e ele mandou comunicar para a emissora, principalmente na época que estava muito acirrada essa questão ideológica do ministro, e ele falou que os programas da emissora, principalmente o Imparcial, deveriam entrevistar mais pessoas de esquerda. E eu respondi a ele, publicamente, que eu gostaria de entrevistá-lo, né, como uma pessoa de esquerda, já que a esquerda não queria ser entrevistada no Imparcial. Então,
não tem nenhum problema de falar sobre ele aqui. Não tem problema de falar sobre Tenho o maior nada. respeito, o ministro Alexandre de Moraes tem uma vida como conhecimento dele é promotor, absurdo. como promotor em São Paulo, é o conhecimento absurdo. dele é Todos os absurdo. ministros são absurdos, É. 100%. Só que tem minhas críticas também, mas voltando à pauta... É humano. O ser humano... Mas num ele Brasil onde o ministro ele Tá errado. ele é É um investigador, exemplo ruim. é a vítima investigador e o juiz Isso já mostra como está o errado. caminho do judiciário. Está errado e torna a Constituição inservível, né? E aí, assim, nós estávamos falando de competência, de pessoas, de tudo. Antes, eu só ia falar sobre competência de pessoas de tudo, próximo bloco. Nós vamos a um break rapidinho, é o tempo de você beber uma água, né? E a gente volta já já com mais Imparcial. Todo grande sonho nasce de uma ideia, de um desejo ou de um simples esboço em um papel. E o Banco BRB acredita que os sonhos existem para se tornarem realidade, para transformar vidas. Afinal, empreender não é só abrir portas, é sobre enxergar novas possibilidades. Muito mais do que apenas ter um endereço, conquistar a casa própria é ter um espaço para construir histórias. Seja na educação, nas oportunidades ou na hora de celebrar seu crescimento, estaremos sempre ao seu lado, fazendo do seu futuro a sua melhor versão. Sonhar é como dar o primeiro passo e para seguir neste caminho, conte com o Banco BRB, seja qual for o tamanho do seu objetivo. Que em 2025 possamos ir além juntos, transformando ideias em realizações. Banco BRB, onde seus sonhos começam. Feliz Ano Novo! Bem-vindo ao mundo da beleza e do bem-estar, onde a confiança e a autoestima se encontram. Apresentamos a você a Clínica Maiara Brito Estética, o seu refúgio para alcançar a beleza que você merece, tanto facial quanto corporal. Deixe-nos cuidar da sua pele com nossos tratamentos faciais de última geração, que rejuvenescem, revitalizam e restaura a luminosidade da sua pele. Desde limpezas profundas até terapias avançadas de anti-envelhecimento, e sou especialista em estética facial e estou aqui para cuidar de você. Clínica Maiara Brito Estética, onde a beleza encontra a confiança. As escolas de Águas Lindas estão equipadas com salas de informática para todos. Os alunos com deficiência física ou intelectual têm acesso garantido para que possam aprender e desenvolver também no mundo digital. Prefeitura de Águas Lindas, uma cidade melhor começa com educação inclusiva. Vivemos em um mundo onde pequenos gestos podem transformar vidas. E hoje eu, professora Michele, consultora e gestora de projetos do Hub Social Machonaria, quero apresentar a você projetos que estão mudando histórias e construindo um futuro melhor para muitas pessoas. Na casa do John John, acolhemos crianças e adolescentes com autismo e outras deficiências, oferecendo terapias, atendimentos especializados, atividades recreativas e muito carinho. Aqui, cada criança encontra apoio e oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Com o projeto Rapaz Comum, oferecemos cursos de barbearia, apoio psicológico e pastoral para jovens em fim de medidas socioeducativas. É uma chance real de recomeçar e construir um futuro com dignidade. Cada um desses projetos é um passo rumo a um mundo mais inclusivo, justo e cheio de esperança. E você pode fazer parte dessa transformação. Acesse nossas redes sociais e venha conosco. As 9 temporadas do Imparcial você confere no YouTube. E essa em especial também em nossas plataformas de streaming. Deezer, iTunes, não sei se é iTunes que fala ainda, Spotify, mas você consegue ouvir também no seu carro. Vai conferir nas entrevistas exclusivas. E hoje eu recebo nosso amigo, comandante Felício. Felício, dentro desse contexto, interrompi você no bloco anterior sobre a questão da audiência de custódia. O problema em si é a audiência de custódia ou tem mais algo aí? Eu acho que existe muita coisa antes da audiência de custódia
E existe uma coisa no Brasil acontecendo que a gente chama de crime subjacente. Uau, explica pra gente. O crime organizado tem se inserido no contexto político, ele paga cursinho para pessoas no Damásio, para que eles passem para juiz, para promotor, para delegado. Então eles estão investindo. Eles estão investindo. Tanto é que você viu o ministro da Justiça fazer reunião dentro de morro no Rio de Janeiro. E um pouco Posteriormente, você viu uma mulher tratar com esse ministro diretamente ligada ao Ministério da Justiça. Posteriormente, você viu a fuga de 2 membros de facção criminosa saindo de um presídio federal. Não existe fuga em presídio, eu trabalhei 2 anos. Não existe fuga em presídio federal. Existe venda. Venda permitiram. E aí houve o sumiço das câmeras, né, de segurança. Que coincidência. Então, assim, por isso que eu te falo. Sabe, você está falando esquerda. São posições sérias, você está falando. Eu não sou esquerda e não sou direita. Eu sou a favor do que é correto. Não estou falando de esquerda e direita. Porque eu acho que essa polarização é péssima para a comunidade. Não é salutar? Não. Isso é horrível. Eu tive um comandante, talvez o melhor de todos, ele dizia assim, o Coronel Edson falava assim, o melhor caminho, Felício, é o do meio. A gente tem que sentar na mesa e achar um caminho que atenda as 2 partes. Nós estamos atendendo alguma parte no Brasil hoje? Uau. Eu acho que não. A comunidade pobre está se alimentando, está trabalhando, tem oportunidade, tem opção de crescimento na vida? Eu não estou vendo isso acontecer. Eu queria viver no mundo que o governo atual, federal, vende nessas propagandas institucionais. Porque eu não estou vendo isso, porque eu estou na rua todo dia e não estou vendo isso. Eu tenho visto, não é porque é de direita ou esquerda, não é nada disso, é que é correto. Eu falo do nosso governador porque é o que eu estou vendo de perto. Ele tem tomado algumas posturas austeras. Ele acerta tudo? Ninguém acerta tudo. Mas ele acerta bastante. Uma coisa que ele acertou muito foi investir na segurança pública e outra coisa que ele tem acertado muito foi controlar gastos, que eu acho que isso aí o governo federal podia aprender um pouco com ele. No estado de Goiás, bandido ou muda de profissão, muda de estado? Isso é verdade mesmo? Cara, isso é uma máxima do governador. Tem se colocado na prática. Você pode ver que as pessoas, como que eu meço uma cidade? Quando eu chego na cidade de Águas Lindas, tinha pouca gente sentada na porta das casas. Agora não. Eu passo e vejo. Eu vi isso ontem, eu até falei com a esposa. Falei, e se depender de mim, eu quero até parar e conversar. Para saber aquilo que eu te falei de proximidade. Nós somos seres de atos políticos. Um ato político que eu faço é entregar a segurança pública. Cada vez que eu faço isso, eu dou governabilidade para o município. O que é governabilidade? Capacidade de um município adquirir coisas para benefício das pessoas. Exemplo, nós não temos em andamento lá um projeto com os empresários da China? Sim. Isso vai trazer crescimento para Águas Lindas. Isso é governabilidade. Qual a primeira coisa que o empresário pergunta no lugar que ele vai investir? Segurança pública. 75% das pessoas do Brasil hoje veem a segurança pública como um fator primordial. Por quê? Nós temos visto estados como a Bahia. Quem governa a Bahia? Qual partido mesmo, você sabe? Sendo tomados pelo Comando Inclusive, Vermelho. O governador falou que poderia falar. Expulsando as pessoas de dentro das suas casas, meu amigo. O Caiades colocou disposição para lá, você viu? Dá um tempinho lá para dar uma ajudada. Aí é onde eu te falo, assim... você está defendendo quadros? Cara, nós temos grandes nomes para o cenário nacional do ano que vem. Sim, dentro desse contexto político, vamos lá, para a gente entrar nessa pauta sobre o Estado, sobre o DF, tudo mais, etc. O senhor é do meio, como você disse. Mas o Estado Democrático de Direito, ele dá essa liberdade de defesa e tudo mais, etc. Como o senhor avalia hoje o cenário nacional, a presidência da República? Como o senhor tem avaliado a gestão do presidente Lula? Irmão, no mundo de hoje, quando o presidente Lula comandou o país as primeiras vezes, ele foi bem. Mas ninguém lembra quem estava. Quem era o ministro da Economia? Não me recordo não. Era o nosso goiano, presidente do Banco de Boston. Como é que é o nome dele? Não me recordo, mas... Sabe quem é? Sim. Ele
segurou a economia, e tinha uma herança positiva que vinha do Fernando Henrique. Eu acho que a moderação é sempre importante e decisões austeras. Uma coisa que vai pautar a eleição do ano que vem é a segurança pública e ajuste fiscal. Sim. Os governos de esquerda não sabem economizar. Não sabem. Populistas, né? E deixa eu te falar uma coisa, você não dá dignidade para as pessoas criando bolsas totais. Aí. Só dando peixe. O que esse cara te dá em troca? Ele produz? Ele tem crescimento? Outra coisa que eu acho absurdo no Brasil. Nós tivemos a primeira vez que eu vi na minha vida isso. Um presidente ganhou a eleição e o presídio comemora? Que isso? Que isso, gente? Eu estou falando das pessoas... Não que não existam pessoas que estão cumprindo a pena lá direitinho. O senhor acredita na ressocialização? Não. Depois, então, voltando ao Lula, depois a gente entra nessa pauta, que eu quero te perguntar de novo. Então, assim, ele é um candidato normal, da esquerda, não tem outro, tanto que não deixa construir outro, ele não permite que outro seja construído, porque talvez se viesse alguém melhor. Tem boas ideias em muita gente. Cadê essas pessoas das boas ideias? Eu vou dar um exemplo em Goiás. Você tem pessoas seríssimas. O Mauro Rubio é um cara sério. Sim, sim. Talvez o Fabrício, que está agora, que as pessoas têm um preconceito com ele por causa da orientação sexual, inteligentíssimo, altamente capaz e honesto. Qual o erro que eu vejo? Polarização extremada. É só o Lula que é o máximo. Não. Nem o Lula é o máximo e nem o Bolsonaro é o máximo. O que é isso? Nós só temos 2 pessoas no Brasil? Só essas pessoas são capazes de mudar alguma coisa? Não. Isso está muito errado. Nós temos quadros excelentes aí no momento de governadores que estão fazendo ótimos trabalhos. Nós temos o nosso governador, que eu vejo talvez como mais experimentado, devido 24 anos como deputado, 8 anos como senador, 8 anos como governador, praticamente 40 anos de vida pública. Conhece bem o Conhece Congresso, todos os meandros e ele saberia andar muito bem nesses caminhos. Temos o governador de Minas Gerais, que é um cara extremamente agregador e tem capacidade de gestão, que além de ser empresário, tem a visão empresarial que nós estamos precisando hoje, né? Mudar esse foco de vida pública para uma versão outra, né? Uma versão 2.0, mas mais funcional. Sim. Ele tem essa visão, além de ser um ótimo agregador político. Eu acho que seria uma parceria boa. E você tem também o Tarcísio em São Paulo, mas talvez seja recente demais, porque ele começou um governo agora, talvez seria melhor para a próxima, até para ter um governo, um cara extremamente equilibrado também e sempre moderado. Sim. Você tem o governador do Paraná, o Ratinho também, que é um ótimo, está sendo um ótimo governador, também tem visão empresarial, que é o que nós estamos precisando para o Brasil. Então, assim, e você vai ver que os governos que mais têm se destacado são esses governos de direita, centro-direita, assim, função equilibrada, pessoas que têm valores e princípios éticos morais não são extremistas. E fazem ajuste fiscal. Sim. E nada contra uma boa ideia. Que isso? Tira esse negócio que só tem esquerda e direita. Isso não é bom para o país. Mas uma boa ideia tem que estar dentro do orçamento, né? Tem que ter equilíbrio fiscal, equilíbrio econômico. Isso é regra basilar, irmão. Sim. Que eu acho que a esquerda não sabe cumprir. Infelizmente. O governo do Estado, é uma pergunta clichê, mas você acredita que o Daniel Vilela vai seguir esse caminho do governador Ronaldo? Porque o cara é um cara equilibrado, apesar que muitos veem ele como coronel, aquela posição mais firme e colérica dele, mas nos momentos que eu tive com ele foram vários. Ele é um homem muito equilibrado politicamente, não tem medo de falar, porque precisa falar, mas de forma como gestor ele é equilibrado. O Vilela, você acha que ele vai ser mais afoito ou ele vai ter um equilíbrio? Porque o governo do pai dele foi um governo... O vice-governador... mais próximo, mas não tão com aquela... Eu vejo uma evolução muito grande dele. Sim. Nesses últimos anos. O amadurecimento. Eu te falo por quê. Quando eu te falo que o melhor caminho é do meio, que no começo do primeiro mandato, ele era adversário político do governador. Sim. Aí foi e aí ele entendeu, também. E assim, houve uma gestão, o governador nesse aspecto, por isso que estou dizendo, ele está fazendo gestões no sentido de tentar agregar pessoas. Fez assim com... Vamos... Olha, a frase é do Coronel Giraldi de São Paulo. Sim. Ninguém é melhor do que todos juntos. Qual? Se nós queremos construir alguma coisa, eu posso chegar aqui e falar, olha, você gosta de maçã, eu gosto de jiló. E aí não vai dar certo porque eu trabalho com você, então porque eu não posso trabalhar nunca com você? A vida inteira nós vamos permanecer Ninguém é melhor que todos juntos. Gostei Ninguém disso. é melhor do que todos juntos. A frase é do Coronel Giraldi. Uau. É criador do método Giraldi de treinamento policial.
Um dos melhores de São Primeira Paulo, vez que eu ouvi todos essa os tempos. frase. Muito ótimo. Gosto muito boa, dela. boa, ótimo. E aí, Muito você boa. está vendo que o governador está tentando agregar pessoas, fazer um grupo forte. Se você juntar todas as pessoas que têm boas ideias, e te digo, eu gosto de pessoas que questionam. Você às vezes é contestado por quê? Questiono. Mas deixa eu te falar, você quer alguém que te questiona, mas está na mesma direção que você, mas te obriga a pensar? Ou você quer todo mundo alienado? As pessoas nesse ponto que eu quero te falar. bajulando? É nesse ponto que eu quero falar contigo. Esse agregar demais, ele não é um pouco negativo para o sistema governamental? Porque quando você quer trazer todo mundo para debaixo de suas asas, mesmo que você seja um governador, um gestor, um prefeito, não é necessário ter oposição, ter o fiscalizador, porque há uma dúvida muito grande, principalmente para os legisladores do Brasil, e para o pessoal do executivo, é o seguinte: o deputado e o vereador... Para fiscal tem que brigar com o você? deputado e o vereador, eles têm como competência a fiscalização. Isso. Só que muitas vezes o executivo entende essa fiscalização como oposição. Então, aí quer trazer todo mundo do legislativo para perto. E acaba a função aqui não sendo executada. Isso não é negativo? Não, eu vou falar por mim. Eu tenho várias diferenças com vários superiores meus. Diferenças de pensamento, de alinhamentos, etc. Nunca serei desleal a nenhum deles. Nunca fui e nunca serei. O que eu estou querendo dizer? Todas as vezes que um deles cometeu uma coisa ou tomar uma atitude que eu acho que não é correta e não é boa para a instituição, não para mim, eu vou questionar. É possível ser leal com você falando a verdade para você. O que está faltando na política... Mas você está falando sobre o militarismo. Não, eu estou falando de caráter. Então, é outra coisa. Mas você acha que na política vai dar certo? É caráter. Caráter é inegociável. Isso. É outra coisa. O que está faltando na política é caráter. Caráter. Uau. É eu ser eu mesmo, independente de concordar ou não com você. E dizer para você, meu irmão, você está indo no caminho errado e esse caminho vai dar problema aqui, 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 aqui. Que é o que eu faço. Você não está me vendo permear na política de Águas Lindas? Então, Daniel Vilela, você acredita que ele vai conseguir caminhar ou ele vai ter o pulso firme? É difícil você substituir pessoas de alta performance igual o governador. Sombra como o governador Caiado. Difícil. Aí sai dentro desse Mas ele adquiriu expertise e gabarito. Eu tenho acompanhado muitas falas dele que trouxe desenvolvimento. Não estou dizendo que é A, B ou C. Eu sou soldado institucional. Porque amanhã troca-se o governo, então você não gosta desse, você não vai trabalhar. Meu irmão, eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz na minha vida, então, trabalhar. Um dos maiores desafios agora que vai exigir maturidade de Daniel Vilela é a sua composição de chapa majoritária. Então, aí onde vem o entorno... Tem muitos movimentos dentro da própria base do governo. Exato. Então, o entorno... A última vez que eu fiz entrevista com o Ronaldo Caiado, em Goiânia, eu perguntei para ele quem seria o vice, se saia do entorno ou não. Ele falou que essa decisão seria mais do Daniel Vilela, só que a gente sabe que o cara vai influenciar nessa composição por causa das eleições à presidência da República. Eu vejo alguns cenários. Não, calma. E no entorno? O entorno hoje é a região que influencia tantas eleições no DF como no estado de Goiás. É decisiva, é um dos maiores colégios eleitorais do Centro-Oeste. Tem aqui uns 500, 600 mil eleitores que votam por aí, de verdade. mas muitos tem moradores que votam no DF, etc. Também. Então vamos lá. O senhor acredita que o entorno vai emplacar um candidato a vice? Ou mais uma vez vai ficar na região metropolitana de Goiânia, ali naquele núcleo? Se permanecer na mesquinhez da individualidade, do egocentrismo, isso vai atrapalhar. Se sentarem à mesa e conversarem, que as pessoas têm que saber o seguinte: só tem uma cadeira, não dá para pôr todo mundo nela. Quem está melhor no momento? Esse é o problema da política, né? Quem está melhor no momento? Então isso vai depender, por exemplo, Águas Lindas, o prefeito Lucas tem muito potencial. E dentro do prefeito Lucas, que você vai falar sobre ele agora, eu vou ter que perguntar, porque o senhor comanda dentro da região administrativa que ele é chefe do executivo. Como o senhor avalia a gestão do prefeito Lucas Antonietti, o senhor que chegou na gestão anterior e agora ele foi reeleito com 83% dos votos válidos em Águas Lindas de Goiás? Como o senhor avalia a gestão de Lucas Antonietti? Olha, eu acredito que eu cheguei um ano, né? Então eu acompanhei o ano passado e o começo desse mandato. Eu acho que ele cometeu alguns erros que ele não deveria ter cometido, talvez em escolhas. E
deu muita confiança a pessoas talvez não técnicas e não preparadas para decidir. Sim. Isso gerou instabilidade. Nesse momento agora, nesses últimos meses, ele vem tentando corrigir isso. Agora, eu acredito que precisaria de mais pulso. Sendo bastante sincero. Porque qual a grande sacada do governador e que permite ele tomar decisões mais tranquilas agora? Ele teve muito pulso no primeiro mandato. Muito pulso. Ele controlou de forma austera e hoje ele tem caixa para direcionar os investimentos. Eu acho que o Lucas precisa fazer isso aqui. Precisa criar uma gestão que atinja mais a comunidade. Eu participei de um evento outro dia da mulher, no Dia da Mulher, na Delegacia da Mulher, um evento promovido pela delegada Tamires. E lá eu tive a oportunidade da fala, eu agradeci a oportunidade de estar no comando, etc. Enalteci a presença das mulheres, que é realmente muito importante, né? Até porque a mulher tem senso organizacional muito melhor do que o nosso. Mas eu trouxe à baila uma coisa importante para mim, e importante para a comunidade. Nós vamos parar de fazer mídia social e chegar na comunidade. Uau! Nós vamos chegar na comunidade. Aí estava lá a vice-prefeita que concordou comigo, e ela também acho que é de arregaçar as mangas. Alguns vereadores que são mais participativos. Eu falo muito com o Bira, que é até meu amigo. Como você avalia a Câmara de Vereadores de Jaguazinho de Goiás? Precisa evoluir muito. Precisa evoluir muito. Acho que tiveram mudanças agora. Eles precisam se unir em torno de objetivos para atingir a comunidade. Não objetivos pessoais. Não, mas cada vereador puxar para um lado, que eu quero isso, eu quero aquilo. Eles não são executivos. Eu acho que eles estão muito confusos com relação ao papel deles. Sim. Eles precisam melhorar isso. Precisam melhorar. São más pessoas? Não. As intenções são boas? São. Mas precisam alinhar isso e saberem, quando eu te falo de não estar de cabeça baixa o tempo todo para o executivo, mas alinhar pensamentos que atinjam a comunidade. Eu acho que está faltando muito. Exercer essas competências, né? Fiscalizar, ver como está funcionando. Isso até ajuda o prefeito. O problema que gera dificuldade é que ninguém gosta de ser fiscalizado. Mas existe a maneira de ser fiscalizado. Eu cobro dos meus policiais o tempo todo, com veemência, inclusive. O cara que vai, se você for falar lá, alguns vão me criticar, com certeza. Quais vão ser os que vão me criticar? Os que estavam em zona de conforto. E eu não permito ninguém em zona de conforto próximo de mim. Por quê? Nós somos pagos para atender a comunidade. Então tem alguns erros que nós não podemos cometer. Não é nos dado esse direito. Vou dar um exemplo. Simples. Você sabe que a Águas Lindas, 3h30 da manhã, ela começa. Uau! E assim, um movimento absurdo de pessoas. Essas pessoas vão saindo dos bairros e indo para o centro onde passa a linha de ônibus. É inadmissível não ter uma viatura nesses locais. A minha guerra no começo foi para quebrar esse paradigma. Que às vezes as pessoas de forma egoísta falam, estou cansado, trabalhei tantas horas. Irmão, vamos criar um sistema em que naquele horário as pessoas estão saindo para trabalhar, precisa ter viatura. No começo, quando eu cheguei, tinha essa dificuldade. Eu ia, quase todo dia de madrugada. Aí eu coloquei a CPE para ir de madrugada. E hoje existe uma cultura sendo criada dentro do próprio policial, que entendeu a importância do papel dele nisso. Não de gerar a sensação de segurança, não, mas de criar segurança plena para a comunidade, que é o que ela precisa. E ela paga por isso, e não é barato. Vamos lá. Existe uma máxima dentro da política que fala sobre o mosquitinho da política te picou. Comandante, o senhor tem visto por muitos que o senhor pode ser futuramente um nome para entrar no cenário político, seja para estadual, seja para o executivo. O senhor tem essa responderia esse clamor, se alguém clamasse e falasse, eu quero que o senhor seja candidato, porque as eleições de 2028 está longe, mas está logo ali.
e o Lucas está saindo. Então vai ser uma guerra política em Águas Lindas. Eu vejo ali pelo menos 3, 4 grupos. O senhor não vai responder isso agora, vamos ao break, daqui a pouco a gente volta no último bloco. Será que o comandante será candidato? Sim ou não? Não sai daí, é imparcial, é jornalismo com seriedade. Este GDF fez e continua fazendo muitas obras em todo o Distrito Federal. São grandes transformações em todas as nossas cidades. Os moradores do Sol Nascente, Pôr do Sol, sabem disso. Todo mundo arrodeado de asfalto, não falta nada. Terraplanagem, asfalto, né? Depois veio pavimentação meio fios, né? Já veio o esgoto também, né? Porque o DF tem o melhor índice de saneamento do Brasil. É um local que eu vejo possibilidade de eu crescer, possibilidade de eu criar meus filhos. Escola e creche novinhas agora ficam perto de quem precisa. É muito bom ter uma escola de qualidade pertinho de casa. E ainda tem o restaurante comunitário. Café da manhã, almoço e jantar por apenas R$2. Eu amo a comida de lá. São obras que fazem do DF o melhor lugar para se viver. A vida aqui melhorou e tende a melhorar mais ainda. Eu tenho orgulho de ter o Sol Nascente como a minha moradia. Este GDF faz mais para fazer melhor. GDF. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já se perguntou onde quer estar daqui a alguns anos? Todas as respostas para essa pergunta nos levam a somente uma conclusão: preparação. A Faculdade Mauá de Águas Lindas de Goiás te prepara para o futuro, ofertando mais de 10 cursos superiores. Infraestrutura de ponta e profissionais capacitados são os pilares desta instituição. Tá esperando o quê? Eu sou Mauá e você pode ser também. Entre em contato conosco. Faculdade Mauá, ensino superior. 10 superior! O Brasil tem um sonho. Milhares de brasileiros têm um sonho. Tirar do papel o desejo de uma vida digna. Comida na mesa. Oportunidades. Casa própria. Crédito para empreender. O Brasil tem um sonho: romper o ciclo da pobreza. E em Goiás, esse sonho está saindo do papel. Nosso estado teve a menor taxa de pobreza da sua história e a maior redução de extrema pobreza do país. Resultado do trabalho do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil, com mais de 30 ações que combatem a fome, cuidam e emancipam as famílias. Já são mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas por este programa inovador que está sendo copiado em outros estados e já virou exemplo para o país. Goiás Social, fazendo de Goiás o estado número 1 também em superação da pobreza. Claro que você pode também sugerir aí os convidados para a 9ª temporada. Nós vamos avaliar e vamos, quem sabe, trazê-los aqui. Já comenta aqui embaixo quem você gostaria de ver na mesa mais imparcial do Brasil. Comandante Felício, a pergunta do bloco anterior que não para das dúvidas que geram dúvidas. Toparia? Olha, eu sou soldado e hoje meu foco é em ser promovido a coronel e cumprir minha missão dentro da instituição. Essa parte política, eu vim aqui, eu faço política, até porque eu sou um ente político do governador aqui, né? Então representante da instituição aqui. Então minha função aqui é essa que eu tenho feito, que são os bastidores, tentar agregar as pessoas e diminuir as crises entre eles, dentro de Águas Lindas principalmente. Isso ajudou bastante no último ano, viu? Para que o município cresça, né? E que lideranças municipais, pessoas que têm vínculo emocional com a área, possam se desenvolver. E sabe até ajudar as melhores a se desenvolver, mas não em si ser candidato não passa pela minha cabeça hoje. Mas nunca? Diga, nunca. O mundo, a gente não sabe os desígnios de Deus para nossas vidas, né? Exatamente. Vamos falar sobre Bolsonaro, dia 8 de janeiro, de forma rápida, somente agora em relação ao julgamento de Jair Messias Bolsonaro, que se tornou réu por maioria do STF, da primeira turma, agora nessa semana, anteontem. Ontem, na verdade. O senhor acha que o Bolsonaro vai ser preso? Qual a visão que o senhor teve do dia 8 de janeiro? Para mim, eu vou deixar em partes aqui, que para mim ali a esquerda já sabia do que ia acontecer e eles deixaram a direita se enforcar. O senhor acredita que as forças de segurança, são várias perguntas, que as forças de segurança do Distrito Federal, já entrevistei o comando aqui na época,
se envolveram com isso? O governador já foi provado que não. O próprio Alexandre de Moraes arquivou, seguindo a orientação da PGR. Como o senhor analisa o dia 8 de janeiro, principalmente a situação de Jair Messias Bolsonaro? O senhor acredita que ele é preso no Brasil? Acredito. Vamos fazer de tudo para isso. Embora eu não concorde com o sistema que foi criado. Para mim, são narrativas, né? Criaram narrativas como forma de vingança pelo que aconteceu. Por isso que eu te digo, a maioria das pessoas de esquerda que estão defendendo que se prenda, por exemplo, a dona de salão, uma pessoa que passou um batom numa estátua, pega 14 anos de pena, essas pessoas foram anistiadas no passado. Várias delas. Quantas vezes você viu isso? 69, várias, agora 74 Não, e no próprio governo Bolsonaro, pessoas do MST que 89, invadiram e tal, que soltaram bombas, elas foram anistiadas. É o que eu te falo da venda, da polarização, né? E aí, para mim, foi uma narrativa construída. Só se fala nisso. Até hoje eu vejo a esquerda falar em ditadura militar. Nem eu não vi isso. Eu sou com 50 anos. Isso já acabou tem tempo. A polícia militar não tem nenhum resquício do exército. Nada. Nada. Nós somos extremamente técnicos. Nossa atividade, o militar é pequenininho. O P é muito maior de polícia. O militar é só funcional dentro da instituição. O que mais a gente tem desenvolvido ao longo desses períodos é o treinamento para a atividade policial dentro do regramento legal. Então o senhor acredita que ele vai ser preso? Eu acredito. Armamento... pode falar. Eu acredito porque há uma ânsia, né, pessoal de algumas autoridades aí. Isso é vingança. Eu sou contra isso. Isso não agrega para o país. Repito, sou contra essa polarização. Não acho que nem um lado nem o outro estão corretos. Acho que os dois estão errados. Porque a polarização é burra e ineficiente. Eu nunca vi funcionar em lugar nenhum. Sim. Eu sempre uso essa frase. A polarização é burra. Vão vingar. É uma vingança. Você não pedir asilo. Só que tem um monte de pessoas sendo prejudicadas. Aí eu vejo o judiciário, o próprio STF, liberar criminosos perigosíssimos. André do Rap, por exemplo. Sim, sim. E aí um cara desse é liberado e uma senhorinha, às vezes, de idade, eu tenho a dó, toma 17 anos de cara. É complicado. Dentro do contexto, eu não poderia deixar de falar sobre a questão que surgiu na minha memória agora, do armamento da população em países desenvolvidos, né? O porte de armas, claro, de forma educativa, com os seus testes, etc., são liberados. No Brasil existe tabu ainda. O senhor acredita que a população armada é uma população mais protegida? Ou o Brasil não tem maturidade para isso por enquanto? A população armada de bem é segurança para o país. Então o senhor não é contra? Nunca fui. Dá um país muito desenvolvido para você, Suécia. Todo mundo tem arma. Desde 7 anos o cara aprende com o avô, aprende com o pai. O problema é que se o cara entra na sua casa e você dá um tiro nele, depois tu é preso e o cara o problema do Brasil é aquilo que eu estava te falando. As facções criminosas estão entrando na política, entrando no judiciário. Estão investindo recursos, né? E aí estão cobrando posteriormente. Comandante, falando sobre bandido e criminoso, quando você chegou, você ouviu uma camisa muito bonita aqui, quebre a mandíbula do pedófilo, não é? Comandante Felício, olhando nos seus olhos, bandido bom é bandido morto? Bandido bom é bandido neutralizado. O senhor acredita na ressocialização de um bandido? Isso eu não acredito. Primeira pergunta, bom é morto? Neutralizado. Se ele escolher o caminho de confrontar com a polícia, que ele vá para a vala e não o policial. Se ele escolher ser preso e cumprir a pena dele, tudo bem. A gente cumpre a lei. Mas, se ele quer usar a lei só a favor dele e confrontar com a polícia militar, eu sou trabalhador, eu tenho família, eu vou voltar para casa. A ressocialização, o senhor não acredita? Por quê? Me fala onde funcionou. Em algum lugar. Só um. Chega a 1%? Vai funcionar, sabe quando? O cara ser obrigado a trabalhar para sustentar dentro do presídio. Aí vai funcionar. Porque você sustenta ele. Você sabe quanto custa o preso no estado de Goiás hoje? Acredito que mais de R$1.000. R$2.640. Quanto é o salário mínimo? 1.500 e alguma coisa. Você acha isso justo? E você sabe que alguns têm auxílio ainda lá dentro? Então eu pago pro cara
Cometeu eu vou te falar um crime, negócio. 600? O cara, vamos ver agora, você é provedor da sua família. Sim. E o cara vem e te mata. O cara vai preso. E sua família vai trabalhar para sustentar ele lá dentro da cadeia. Uai, eu acho que esse vale reclusão tinha que vir, era em forma de benefício para a família que foi prejudicada. Você acha isso correto? Uau. E o cara está lá dentro sem trabalhar. E ele fala, eu não quero trabalhar. E não trabalha se ele escolher. Isso é correto? E aí depois esse cara, com o passar do tempo, com crimes bárbaros, mistura tudo, e esse cara tem saidinha, ele não volta. Não volta, irmão. O sistema penitenciário brasileiro é um sistema que tem recebido muitas críticas, principalmente voltamos a falar, entre aspas, direitos humanos. Principalmente o nosso de Goiás, porque o governador exigiu algumas coisas que eu concordo com ele. Então, como o senhor avalia, tem que haver uma reforma no sistema penitenciário brasileiro, judicial, político, para que... porque tem bandido sendo solto em alguns estados aí. Amigo, enquanto as facções criminosas estiverem colocando dinheiro na política, você vai ver isso aí. Ou você acha que não tem? No Goiás ainda tem facção criminosa? Não se cria. Não se cria? Não. Você não vai ver bandido famoso aqui, você não vai ver líder famoso aqui. É só pelo governador Ronaldo Caiado? Não. Ele foi ótimo, porque ele ama a polícia e não tem como o cara dar 1000 entrevistas e mentir em 1000. Sim. O corpo dele fala o que ele sente e demonstra nas expressões dele o quanto ele gosta da PM. Melhor que seja um governador como ele. Mas, eu tive num seminário essa semana em que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal falou uma coisa que eu gosto. Ele falou o seguinte, que nós temos que construir um modelo que, independente de qual governador entre, existe uma sequência de ações. Um plano de gestão do governo. Isso tem que ser solução de continuidade. Porque depois o governador sai e vai perder isso? Não pode. E não tem como você tratar a segurança pública, que é como eu disse, 75% da população urge nessa atividade de melhora. Cara, pensa o pessoal da Bahia hoje como está, com o Comando Vermelho tomando conta lá. E outras facções se unindo. Por direitos humanos, cara preso devia ter uma cela só. Eu não quero que ninguém esteja em condições sub-humanas. Eu estive na inteligência semi-prisional por 2 anos. Sim. E acompanhei os presídios de Goiás. Como é que é a situação dos presídios de Goiás, o comandante, hoje, no dia de hoje? Evoluiu demais. A polícia penal nos últimos 10 anos deu um salto de qualidade. Eu me sinto honrado em falar sobre isso porque eu tenho que ter mão minha nessa situação. Porque melhorou. Enquanto chefe de serviço de inteligência, a gente desenvolveu algumas operações junto à DRAC e ao Ministério Público que tiraram esse nicho ruim de gestão, que tinha envolvimento com tráfico e de dentro do presídio existia o comandamento do crime dentro do Estado. E aí, muito desenvolvimento de inteligência, de compartilhamento de informações, gestões de governo, mas gestões de instituições, lideranças positivas, o próprio Coronel Brum, excepcional nesse papel, o Coronel Câmara também. Eles entrelaçaram com o sistema penitenciário, hoje o Josemar muito bom também, criaram vários presídios, entenderam a importância deles no papel de redução dos índices criminais, e aí houve a separação desses criminosos e o isolamento, que é onde o governador entrou e falou, não tem visita íntima. Visita íntima não, o cara está indo lá, ou a pessoa está indo lá para poder pegar no Goiás e trazer os recados para comandar o crime aqui de fora. Quando você quebra essa informação, você já quebra muita coisa. É isso. É um ciclo vicioso. Por isso que você está vendo aí, você vai ver agora, vai acontecer, pode esperar. Esses criminosos maiores vão sair dos presídios federais e voltar para as cidades de origem. Espere. Uau. Espere. Uau. A abordagem, comandante, hoje a Polícia Militar ela tem uma abordagem diferente dos comandos especiais como Rotan, CPE, etc. Eu estou lembrando dessas pautas porque são pautas recorrentes que nós noticiamos no Portal Imparcial. E de repente há uma crítica sobre a abordagem, até onde a CPE vai, a CPE age de forma ostensiva, a Polícia Militar, a normal, se assim posso dizer, ela age de outra forma. Qual o comportamento? Nós temos na Polícia Militar, sim, chama procedimento operacional padrão. São condutas dentro de cada modalidade de atividade, né, que a tropa convencional faz, e dentro das tropas especializadas existe uma doutrina.
Por que é diferente? Na tropa convencional, são 2 na viatura, em tese. Então, existe um modelo de abordagem para 2, existe um modelo de abordagem para com 4. A CPE vai abordar em casos de ocorrências de alta complexidade. Então, o nível da abordagem é mais alto. Eu pensei que quando eles vão de veículo, fica um lado do outro. Eu acho que eles fazem... Eu estava andando atrás de um carro da CPE, eles fazem uma visão 180 graus, né? Praticamente. Um do lado do outro, a frente ali. Cada um tem uma função. O primeiro homem é o homem responsável por comanda, controla e coordena as ações da equipe. A ele cabe toda a iniciativa para resolver as ocorrências. O motorista é o cara responsável pela viatura. O condutor. O terceiro e o quarto homem, você vê que eles estão patrulhando as laterais e a parte da retaguarda. Uau. Isso é a doutrina. Por isso que ele fica com a cabeça para fora, ninguém tem. Esse maluco tá fazendo, Pois é, tá eu vi olhando isso, tudo. exatamente. Aí ele vê os carros, vê os veículos, vê dentro dos comércios, vê nas Comportamento praças. suspeito. É isso, e ali dali vira uma abordagem. Comandante Felício, nós temos o nosso quadro, que é o... Antes de falar sobre esse quadro, eu quero te agradecer pela presença no Imparcial. A satisfação foi minha. No último ano que eu tive a honra de estar lá como secretário em Águas Lindas de Comunicação, tive a honra de conhecê-lo, vi a sua forma enérgica e proativa de trabalhar, e me ajudou na solução de algumas situações. Eu me senti honrado de trabalhar ao seu lado. Foi muito positivo te conhecer, e ter você na mesa hoje foi mais uma honra ainda. Satisfação foi minha, sempre à disposição. Vamos ao bate-papo, bate-bola, jogo rápido, que eu falo, comandante Felício Sem Filtros. Um sonho, comandante. Um Brasil melhor. Que realmente as coisas cheguem para as pessoas de bem. Que a população realmente seja o principal. E não só a narrativa. Um arrependimento? O senhor tem? A ausência da família em vários tempos de carreira. Dedicação. Muito grande. Podia ter sido menor. Um livro? O livro que eu gosto Eu gosto de Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Uma frase? Frase: ninguém é melhor do que todos juntos. Uma música? Música? Ixi, agora eu sou eclético, hein? Mas uma música que você escolheria agora nesse momento? Eu gosto daquela música do YouTube, Without You. Você bem gosta de rock também, porque a maioria do pessoal que eu entrevistei aqui de Goiás é tudo sertanejo. Não, eu não sou sertanejo, não. Já tive minhas fases, mas eu não sou sertanejo. E o YouTube é top demais, o YouTube é sensacional. Eu entrevistei o ex-governador Paulo Otávio, ele disse que no aniversário de 50 anos da empresa dele, de 60 anos dele, 70, acho que é 70, que ele vai fazer, vai trazer o YouTube para Brasília. Então, aí eu falei, olha que eu vou estar nesse aniversário. Contexto. Comandante, se o senhor tivesse agora o poder de fazer uma ligação para aquela criança de 5, 6 anos que nós conversamos no começo, o que o senhor falaria para ele? Estude. Esqueça as pessoas. Todos vão querer te criticar. Poucas pessoas vão ser seu amigo de verdade. Dedique-se ao que você quer. Acredite no seu sonho e não pare nunca. Vá até o final. Perfeito é feito até o final. Nós não vamos ser perfeitos. Mas se você persistir, a vitória não vem para o mais forte, para o mais inteligente. Vem porque permanece no caminho. Crie a sua direção, o seu caminho, siga a sua bússola e vá até o final. Você vai vencer sempre. Eu nunca vi uma pessoa determinada a perder. O senhor tem direito a mais uma ligação. Dessa vez para alguém que não está mais aqui. Quem o senhor ligaria? Meu pai. E falaria o que para ele? Arrependimento, como eu te disse, a ausência da família, né? Eu acho que eu queria ter vivido mais meu pai. E para Deus, o que o senhor falaria? Que me permita ter força para exercer justiça o máximo que eu puder nessa terra em prol das pessoas. Uau! Comandante, foi uma honra recebê-lo. Redes sociais da Comando da Polícia Militar, você pode achar agora como 17º, tem o 17º CRPM, tem o 17º BPM também, Águas Lindas, você pode procurar e vai encontrar lá. Eu acredito que o comandante deve ter algum Instagram, Não tem, comandante. Vamos colocar o Instagram. A minha é para os meus comandantes, eles têm que se destacar. Mas quem sabe um dia só tem indo de Águas Lindas, você de Águas Lindas, você tem a Polícia Militar para te ajudar. O que você precisa. Copom é o 90, não é isso? 190. O 90, você pode ligar para o Copom e vai ser bem atendido. Com certeza a Polícia Militar está à sua disposição. Câmera 2 aqui é sua. Deixa uma palavra para a nossa população. População de Águas Lindas e região, no meu regional, espero que nós estejamos, enquanto instituição Polícia Militar, 156 anos,
possamos estar atingindo os objetivos que é atender a comunidade, chegar na população que precisa. A gente tem que estar preocupado. Um furto de um celular de uma senhorinha no bairro tem que ser importante da mesma forma que um roubo de veículo, nós temos que tratar isso da mesma forma. E é o que nós estamos tentando fazer e criar isso, não só em Águas Lindas, mas em Goiás inteira. A Polícia Militar, através do nosso comandante Coronel Granja, é um homem extremamente sério, tem levado isso muito a sério e tem trazido agregado muito à nossa instituição. Então, estamos à disposição da população sempre, sem preguiça, sem omissão, 24 horas por dia, nos 246 municípios do estado. Foi um prazer te receber, comandante. Um abraço, sucesso. A honra é minha, sempre à disposição. Vamos em frente. Para você que ficou conosco até agora, aquele grande abraço, aquele cheiro maravilhoso. Acesse portalimparcial.com.br, nossas redes sociais e fique sempre ligado. É imparcial, é jornalismo com seriedade.